Fala, investidor e investidora. Será que compensa investir em dólar? Será que é muito difícil? Essa deve ser algumas dúvidas que você deve ter. E no vídeo de hoje a gente vai esclarecer isso. E no final dessa aula ainda você vai ter esse material, o material dessa aula, para você baixar em PDF. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você me ajudar. Curta esse vídeo, segue o canal e compartilhe com quem você sabe que precisa desse conteúdo. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou assessor de investimento, planejador financeiro e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a investir melhor. Portanto, no vídeo de hoje você vai aprender dólar versus real, a gente vai falar um pouco das duas moedas. Segundo, por que investir em dólar? E terceiro, como começar. Então, o primeiro tópico, dólar versus real. Vamos falar um pouquinho sobre as duas moedas. O dólar americano é uma moeda que é amplamente utilizada em todo o mundo, seja ali para turismo, comércio, investimento. Então é uma moeda utilizada não só ali nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Já o real ele é utilizado como uma moeda local aqui do Brasil. É amplamente utilizado, mas fica ali limitado ao Brasil. O outro ponto também é que a data de criação do dólar foi em 1792. Já o real em 1994. Então, o real é uma moeda muito mais recente do que o dólar americano. E quando falamos de taxa de câmbio, né, a diferença entre o real e o dólar, para você ter uma ideia, para você comprar hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, para você comprar $1, você precisa de R$ 5,04, tá? E o que vai ditar essa variação do câmbio é, por exemplo, as condições econômicas do país, a política monetária, a política fiscal, a flutuação do comércio, são várias coisas que vão interferir ali na taxa de câmbio. Então, até para qualquer analista é muito difícil dele prever qual que vai ser o dólar ali do dia. Lógico, eles têm ali algumas análises, né, algumas coisas para seguir, mas é muito difícil conseguir acertar exatamente qual que vai ser o dólar e tudo mais. Agora, falando das duas moedas, quando o dólar se fortalece frente ao real, ou seja, a gente precisa de mais reais para comprar $1, basicamente aquelas empresas que exportam, né, que vendem coisas ali para fora do país, acabam recebendo mais, porque o dólar está mais forte. Já em compensação, para a gente comprar alguma coisa de fora, né, e pagar em dólar, vai ficar mais caro. Ao contrário, acontece também, quando o real se fortalece frente ao dólar, ou seja, a gente precisa de menos reais para comprar $1, quando a gente compra algo de fora, fica mais barato. Mas em compensação, se alguma empresa vende, as empresas exportadoras vendem para fora, também vai receber menos. Então tem essa diferença, né? Quando o dólar sobe, é bom para quem está vendendo algo para fora, e quando o dólar cai, é bom para quem está comprando algo de fora. Agora, entrando no mundo dos investimentos, quando você tem investimentos em dólar, a variação do câmbio vai interferir nos seus investimentos. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você comprou alguma renda fixa ou alguma ação lá nos Estados Unidos. Então você mandou dinheiro para fora na taxa do câmbio do dia. Se o dólar fortalecer, né, o seu dinheiro lá fora vai valorizar. Então, se você voltar esse dinheiro para cá, ele vai valer mais. Em compensação, se o dólar desvalorizar, a mesma coisa. Você voltar esse dinheiro, você vai perder ali, ou seja, seu dinheiro vai valer um pouco menos. Então, quando você investe em dólar, não só a rentabilidade do investimento vai interferir, mas a variação do câmbio também. E mesmo com essa oscilação da taxa de câmbio, é interessante você ter uma parte do seu patrimônio dolarizado, um pouco fora do país. Assim você tem uma diversificação melhor dos seus investimentos. E historicamente, como eu falei no começo do vídeo, o dólar americano foi criado em 1792 e o real em 1994. Então, é uma moeda mais antiga, é uma moeda mais forte. E aí, se a gente for comparar, né, quanto que você precisa de reais para comprar $1, hoje R$ 5,04. Se a gente pegar o histórico, né,
Eu tô olhando aqui, vou deixar aqui na tela. Em 2020 ele bateu quase R$ 6. E olhando mais para trás, em 2018, chegou a bater R$ 3,50. Então, assim, historicamente é uma moeda mais forte, que é interessante você ter uma parte do seu patrimônio. Independente de qual tiver a taxa de câmbio, é interessante, se você for se posicionar, comprar sempre um pouquinho e se posicionando aos poucos. Porque lembra que eu falei, é muito difícil um analista, ou você, se você for começar a investir, tentar procurar o melhor momento para mandar dinheiro para fora, para investir no exterior. O certo é você todos os meses investir um pouco, assim você sempre vai estar comprando a moeda, em determinado preço. Mas independente da taxa de câmbio, dessa oscilação, quando você tem investimento fora, vai interferir, é interessante você ter uma parte do seu patrimônio dolarizado. E você vai entender agora na segunda parte, por que investir em dólar. Nos dias atuais, o dólar americano é uma moeda mais forte que o real. Se a gente for pegar o histórico, vou deixar aqui na tela. Em 2018, o dólar era R$ 3,50. Em 2020 bateu quase R$ 6 e hoje está ali próximo dos R$ 5. Então, como você pode ver, é uma moeda que flutua bastante, então é difícil um analista acertar o timing certo, o melhor dia para você mandar dinheiro para fora, isso não existe. Por isso que é interessante, se você for ter uma parte dos seus investimentos fora do país, é interessante, ao invés de tentar acertar o melhor momento, todos os meses enviar um pouco e montar a sua posição fora do país. E um outro ponto também para você ter parte dos seus investimentos dolarizados é para você se proteger do risco país, risco político, fiscal. E aí quando acontece um aumento desse risco, o real acaba se desvalorizando. Consequentemente, se você tem uma parte dos seus investimentos dolarizados, você está se protegendo. Para você ter uma ideia, hoje a renda fixa aqui no Brasil está ali em torno de 2, 3% de toda a renda fixa do mundo. Já a renda variável, apenas 1%, até menos de 1%, a representatividade da Bolsa Brasileira perante ao mundo. Então, por isso que é interessante, independente do dólar, você ter uma parte dos seus investimentos no mercado externo. Assim você tem uma diversificação melhor e você consegue aproveitar outras oportunidades. Imagina você, grande parte da renda fixa e da renda variável está fora do Brasil. Por que não ter uma parte dos seus investimentos lá fora? Outro ponto é que o dólar americano é utilizado em todo o mundo, então é uma moeda mais líquida, Você consegue transacionar e tudo mais, diferente do real. Lembrando, não estou falando aqui que você tem que ter tudo lá fora. O que eu quero dizer e o que eu quero abrir a sua cabeça é que é interessante você ter uma boa diversificação. Ter os seus investimentos aqui, em renda fixa, em renda variável, mas ter uma parte também no exterior. Agora a gente pode ir para o último tópico. Como começar? Hoje em dia, para você investir no mercado externo, para você investir em dólar, ficou muito mais acessível. Antes você ou precisava ter muito dinheiro, ou senão você comprava o dólar e deixava em casa. Hoje não. Você tem várias opções para você investir no mercado externo, através de corretoras. Existem corretoras aqui no nosso país que você consegue investir em dólar, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu vou falar de uma que é a que eu conheço, que é a que eu trabalho, a XP Investimentos. E aí quando você abre a conta na XP, você vai ter acesso aos produtos globais e você consegue investir já em dólar. Você vai fazer a conversão para a moeda do dólar americano e você vai conseguir investir em renda fixa e renda variável. Lembrando, você tem que estudar os títulos, você tem que estudar a empresa, é a mesma coisa daqui, só que você tem que estudar qual empresa você está investindo lá fora, qual é a renda fixa, quais que são os riscos. Você precisa se aprofundar nesse assunto para conseguir investir. Em resumo, hoje, para você investir no mercado externo, ficou muito mais fácil, muito mais acessível. Mas, antes de você fazer, você precisa se aprofundar nesse assunto. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender a importância de você ter uma parte dos seus investimentos dolarizados. Vou deixar aqui no card um vídeo que eu tenho sobre investimentos internacionais. Assista esse vídeo, baixe esse material em PDF e se aprofunde nos estudos. Muito obrigado e até a próxima.